Olha aqui, mãe. Não, tá parecendo uma cobra cascavel, assim. Não tô conseguindo fazer. Bom, então vamos continuando aqui. A mamãe tá aí por perto? Pois é. Tá? Vamos dando continuidade, então. Então, o PAD, ele é exatamente isso, tá? A partir do momento em que o fato que é uma infração, aparentemente, e a autoridade teve conhecimento, ela tem o dever de realizar ali, o poder-dever de realizar a instauração de um processo administrativo disciplinar, tá? A partir do momento que ela teve conhecimento de algum fato que é ilegal, que é irregular, praticado ali por parte do agente público, tá bem? Então, é esse poder-dever que a administração pública tem. E é isso que dispõe o poder disciplinar. Então, o poder disciplinar ele é concretizado com o PAD. PAD, tá? Processo Administrativo Disciplinar. E se extrapolar o prazo da comissão? Se extrapolar o prazo da comissão, também, num primeiro momento, não haveria justificativa para se decretar aí a nulidade, tá? A simples extrapolação de prazo, tanto por parte da comissão quanto por parte da autoridade na hora do julgamento, não é causa propriamente dito para se alegar a nulidade. Porque quando eu decreto a nulidade, significa dizer que todo aquele processo é nulo, não teve eficácia, tá bem? Então, não é causa propriamente dito. O que a defesa terá que alegar? A defesa terá que alegar que houve um prejuízo do contraditório e da ampla defesa. Aí sim é causa de nulidade do processo administrativo. Mas a simples extrapolação do prazo, não. Tá? A simples extrapolação do prazo, não. É isso que dispõe, tem uma súmula. A súmula 592. Súmula 592 do STJ. Ela não é súmula vinculante, mas ela é uma súmula, tá? É um entendimento. Então, tendo um entendimento, a gente tem uma baliza onde se nortear aí. Súmula 592 do STJ. Anotem aí como importante essa súmula. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, ou seja, eu extrapolei o prazo de 60, prorroguei por mais 60, extrapolei, o de 20, extrapolei, só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Então, ele só vai ser causa de nulidade quando a defesa demonstrar que houve prejuízo, tá? Do contrário, não. É isso que dispõe a súmula 592 do STJ, tá ok? Tranquilo, pessoal? Ficou clara a diferença entre sindicância e PAD propriamente dito, mas que ambos compõem o processo administrativo disciplinar, que é a exteriorização do processo do poder disciplinar? Ficou claro essa diferenciação? Sim? E que dentro do PAD propriamente dito nós temos 3 fases: a instauração, a instrução e o julgamento. Na instrução nós temos a colheita ali de todas as provas, né? E o julgamento quem faz é a autoridade, não a comissão. Tranquilo, né? É isso que dispõe o poder disciplinar. Tá? Então, servidor público pode ser exonerado, sim. Todas as penalidades devem ser pautadas nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pessoal. Vejam, vamos supor que a gente vai apurar a infração funcional do horário de trabalho do servidor público. O médico que não cumpre a carga horária. Muito comum, né, nos municípios. Os médicos, eles são concursados lá 20, 40 horas semanais e eles cumprem 10 horas, tá? Vai lá, tira o relógio ponto, nem o ponto eles batem. Então, eu quero apurar essa situação. Monto um processo administrativo disciplinar, eu vou exonerar logo de cara? Sendo que, às vezes, ele não teve nenhuma penalidade aplicada? Veja, eu posso
emitir no julgamento a penalidade de advertência, né? Então, eu vou me amparar aí aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tá? Além de outros princípios que também são inerentes ao processo penal, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Todos esses princípios amparam também o processo administrativo disciplinar. Nós vimos também que as 3 searas, administrativa, civil e penal, elas são independentes. Então, o que acontece em uma não necessariamente vai acontecer na outra, tá? Elas não dependem. É claro que se houver uma condenação na esfera criminal, automaticamente eu tenho nas outras esferas, né? Mas o fato de haver uma exoneração num processo disciplinar é plenamente possível que dentro da esfera penal se apure que não houve qualquer prática de crime, tá? De delito penal. Então, elas são independentes e pode acontecer, podem ser processos concomitantes nas 3 esferas, tá? Vamos para o último, então, poder de polícia, tá? Poder de polícia. Esse ele é um pouquinho mais complexo, tá? Um pouquinho mais complexo, mas é uma outra prerrogativa aí dentro da administração pública. É uma prerrogativa super importante também quando a gente analisa dentro do poder disciplinar. O poder de polícia, então, é uma prerrogativa que a administração pública tem para restringir direitos individuais, mais especificamente direito à liberdade e direito à propriedade do contribuinte, tá? Então, o poder de polícia é essa prerrogativa de restringir, de limitar a liberdade e a propriedade do contribuinte. Esse conceito, ele vem descrito lá no Código Tributário Nacional, no artigo 78 do Código Tributário. Então, o conceito do poder de polícia vem disciplinado no artigo 78 do Código Tributário, do CTN, tá? Vamos ler o que dispõe, então, o artigo 78 do CTN. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Pessoal, o que vocês entendem, então, por esse poder de polícia? Lendo o conceito trazido pelo Código Tributário no artigo 78. Que prerrogativa é essa que a administração pública tem? De aplicar multa? De aplicar... Já vai pensando logo na multa, né? Mas é exatamente isso, tá? Então, o poder de polícia, ele tem essa conotação de fiscalizatório, de sancionatório, né? Por meio das multas, tá? A multa é decorrente do poder de polícia. Mas veja, além dessa questão sancionatória do poder de polícia, nós temos também a questão preventiva e fiscalizatória, né? Por que preventiva? Preventiva no momento em que a administração pública estabelece normas, regulamentos que restringem, que limitam a liberdade e a propriedade do particular. De que forma? Vamos colocar assim, questões relacionadas ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, questões sanitárias, de higiene. A administração pública, o particular, ele deve observar as questões sanitárias, né? Todas aquelas normas de higiene, de higienização dentro do seu estabelecimento.
Então, tem esse caráter preventivo. E fiscalizatório? Fiscalizatório porque, através do poder de polícia, a autoridade sanitária ou a autoridade epidemiológica, ela vai realizar a fiscalização no âmbito privado, orientando, vendo se está seguindo as normas técnicas, as normas de higiene, né? E num terceiro momento, como a Adriane expôs, sancionatório. A partir do momento em que não há essa observância, é plenamente possível que a administração pública se utilize dessa prerrogativa do poder de polícia para aplicar multas, para suspender as atividades comerciais, para cassar alvarás de funcionamento, né, para interromper a atividade econômica, exatamente porque violou normas previamente estipuladas, né? Então, é isso que dispõe o poder de polícia. Inclusive a poluição sonora, porque aqui em Loanda a poluição sonora é demais. Tinha que ter um regulamento dispondo sobre a poluição sonora. Um caso seria aquelas que ficam em zona de risco? Exatamente. Exatamente, Samara. A questão do zoneamento do município também pode ser utilizado o poder de polícia, tá? Para sua retirada também. Claro, um poder de polícia que num primeiro momento ele vai ser autoexecutório, saia daí, porque terá que ser relacionado com base até no princípio da legalidade, mas caso não haja observância, nós percebemos que essas notificações, quando não são observadas em razão da autoexecutoriedade, da imperatividade do ato administrativo, a administração pública também pode se utilizar de quem? Do Poder Judiciário. Então, nós sabemos que, muito embora o poder de polícia seja autoexecutório, ou seja, imperativo, né, a administração me notifica, eu tenho que cumprir, eu tenho que observar, nós sabemos que nem todos os atos administrativos são autoexecutórios. Por quê? Às vezes o particular não vai observar, não vai cumprir, não vai pagar a multa e a administração pública terá que acionar quem? O judiciário. Então, quando não há o pagamento espontâneo da multa, passa-se aquele prazo, vira dívida ativa. A administração pública terá que se utilizar do poder judiciário para fazer valer os seus atos administrativos, tá? Mas o poder de polícia vem exatamente restringir, limitar esse direito à liberdade, esse direito à propriedade. Mas o que a gente tem que ter em mente é que essa restrição não gera direito à indenização, tá? Não é porque eu estou estabelecendo normas de higiene, não é porque eu estou estabelecendo o horário comercial do meu comércio que eu vou requerer uma indenização por conta desse prejuízo, dessa restrição sofrida ao meu direito à liberdade. Pode falar. Essa autoexecutoriedade quer dizer, então, que tipo, ele não precisa ser provocado para executar. Exatamente. Ele já vai automaticamente. Exatamente. Ele não precisa provocar o poder judiciário para que ele imponha a sua vontade, para que a administração pública imponha a sua vontade, tá? Agora, alguns atos necessitarão, porque nós vemos que a notificação por conta de uma infração administrativa, ela vai gerar uma multa. A multa eu vou receber para eu pagar, só que passou aquele prazo, virou dívida ativa, não tem mais nada que a administração pública possa fazer para exigir do contribuinte. Então, qual é o meio? Se amparar pelo Poder Judiciário, entrar com uma execução fiscal, porque daí sim, através do Poder Judiciário, vai ter meios suficientes para poder penhorar algum bem, penhorar dinheiro, né? Aí sim, tá? Mas no âmbito da administração pública, não. Alguma outra dúvida dentro dessa prevenção, dessa fiscalização do poder de polícia? Então, basicamente, o poder de polícia nós podemos observar aonde? A polícia sanitária, né, que é essa fiscalização das normas de higiene. Nós também podemos observar dos pesos e medidas,
Não sei se vocês observam, vão na padaria. Por que padaria agora vende pão por quilo e não é mais por unidade? É uma regulação, é uma restrição imposta pelo poder público, pesos e medidas, né? O comércio que vende por unidade, o quilo do pão, está cometendo uma infração administrativa. É passível de poder de polícia, de fiscalização, de multa, né? Divertimento público na hora da concessão dos alvarás, das autorizações, tá? O poder de polícia é exteriorizado por conta dos alvarás, das autorizações. Eu vou até o poder público, provoco ele me fiscaliza, me concede, mas eu estou sujeita a seguir todas aquelas regras impostas por ele, tá? Professora, Hã? você tem exemplo de órgão? Ó, a autoridade sanitária, que é a vigilância sanitária, tá? A vigilância sanitária, a Anvisa, tá? Que é de âmbito aí federal, mas dentro dos municípios, as autoridades sanitárias e epidemiológicas. Por exemplo, nesse caso da Covid, nós vimos vários decretos municipais estabelecendo diversas restrições, não vemos? Por exemplo, dentro do comércio não pode entrar mais que 3 pessoas ou mais que 2, tem um número X de clientes a serem atendidos, normas de higienização. Quem que é a autoridade que vai fiscalizar isso? Isso se trata de um poder de polícia. Veja, a administração está restringindo a minha propriedade, está restringindo a minha liberdade, com vistas ao interesse público, claro. E quem vai fiscalizar? A vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, que é o agente de endemias do município. É ele que vai fiscalizar e remeter um processo administrativo para a autoridade, né? Caso haja uma infração, uma inobservância com aplicação de multas de suspensão das atividades, tá? Nós também podemos perceber limites ali para construir, né? Quando eu concedo os alvarás, prédios até o 5º andar. Nós temos cidades que no plano diretor é até o 5º andar, não pode ultrapassar, né? Dentro do plano diretor tem diversas normas para a concessão de alvarás para a construção. Então, é tudo isso que impõe aí dentro do âmbito da administração pública. E nesse caso de construção, é a Secretaria de Planejamento que faz essa fiscalização, junto com o engenheiro civil responsável, né? Aqui em Paranavaí está tendo bar que está abrindo e está recebendo gente dentro, atendendo na mesa e tudo mais. Com várias pessoas, não são tipo 5 pessoas, são várias mesas ocupadas. Tem 2 secretários assim. Essa é uma infração administrativa, porque infringe o que está dispondo o decreto municipal daí, e a autoridade competente para realizar essa fiscalização é a vigilância sanitária, né? Denúncias, inclusive até vocês que olharem, né, visualizarem uma situação dessa, de que forma que eu posso denunciar? É permitida a denúncia anônima pela simples imagem, né? O que a promotoria até indica, porque isso acaba sendo até crime, dependendo da situação, é a divulgação, é a filmagem de imagens, tirar fotos, fotografias, porque daí você consegue identificar qual foi o estabelecimento e qual foi a infração praticada, né? Quando inobserva, no caso de consumação no local, por exemplo, ou ultrapassa o limite de pessoas a serem atendidas, né? Então, essa é uma infração sanitária. É que a prefeitura liberou, mas é um absurdo, né? Eu tenho várias pessoas, não são poucas mesas ocupadas, são várias mesas. Eu acredito que eles liberaram, mas daí tem que ter a questão do distanciamento entre as mesas, né? Distanciamento entre as mesas, eu não sei se tem número de pessoas dentro de cada estabelecimento, eu não sei como é que tá aí. Mas em Planaltina, o município que eu trabalho, a consumação dentro dos locais ainda permanece proibida, né? Consumação no local é proibida. E que é o correto, né? Na minha opinião. No momento eu penso que sim,
Mas a gente também entende, assim, o lado econômico, né? Mas a gente não está privando o funcionamento, né? Não está privando o funcionamento. A minha mãe tem um estabelecimento de comida também, só que a gente por conta própria não quer atender no local, só a gente vai no balcão e entrega mesmo. O atendimento no local, eu acredito que para o comércio acaba tendo ainda uma questão de que forma que você vai controlar isso. Né? Então, na dificuldade, é melhor não ter mesmo. Até porque a consumação é a junção, acaba tendo a aglomeração de pessoas, que é exatamente isso que a gente está coibindo a todo momento, né? Reiterando e tal. Mas foi liberado, né, o funcionamento. Acho que teve uma POP, que eles chamam de POP aí, que permitiu. Acho que Maringá, a partir de hoje, acho que era os shoppings, né, que estava fechado, parece que vai voltar com algumas restrições também. As academias a partir do dia 18 de maio. Mas os gestores, qual que é a dificuldade? É que os gestores ainda estão deliberando no escuro, porque nós não temos nenhuma orientação a ser seguida. Então, o gestor, com o objetivo claro de acertar, de ter o menor impacto, de ter a menor contaminação possível, eles estão deliberando no escuro, porque a gente não tem nada que venha do governo federal, não tem nada que venha do governo estadual falando faça assim ou faça de outra forma, né? A única coisa que nós temos é que a SESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde, vai expedir resoluções para amparar as decisões dos gestores municipais, mas até o momento nós não tivemos. A única resolução que nós tivemos foi na semana passada falando de de espaços infantis que era para permanecerem fechados. Nós tivemos só essa resolução. Não falou nada sobre academia, tanto é que lá em Planaltina ainda está fechado. Loanda, que é onde eu moro, está funcionando, com restrições, mas está funcionando. Mas é por isso que nós vemos tantas decisões divergentes. Um município faz de um jeito, o outro faz de outro, porque a gente não tem nada, não tem uma ação conjunta. E é isso que está dificultando. Qual que é a mais acertativa? Não sei. Não sei. Não sei. Porque nós entendemos também o lado econômico. Por exemplo, uma academia já tem mais de um mês que está fechada, mais de 2 meses. Então, a gente entende o anseio também do dono, né, do proprietário. Mas a gente, como que vai fazer esse controle? Suor, né? Será que vai passar o álcool, né? Número de pessoas? É uma coisa que é de todo mundo, né? Vai de todo mundo. Muito complicado, mas todos os gestores eu tenho certeza que estão querendo acertar e estão achando que da forma que estão agindo é a melhor. Porque falta essa ação conjunta, né? Infelizmente, do governo federal, nós não temos exemplos a serem seguidos e o ministro da Saúde, ele não passa nenhuma orientação nacional para ser. Não tem nenhum protocolo nacional por conta dessas atividades econômicas, né? Ele defende o isolamento social, porém, na prática, não passa nenhuma orientação. E dentro dos governos estaduais, o nosso secretário estadual de saúde, ele é até bastante razoável, porque ele fala exatamente essa questão de que academias, shoppings, seria em último caso, né? Seria uma das últimas atividades a voltar. Porém, a gente vê esse anseio econômico, então a gente está aguardando as resoluções da SESA para poder fazer qualquer outro tipo de deliberação. Mas tá bem complicado, polêmico, difícil, ninguém sabe a forma correta de agir. Eu vou disponibilizar o material no Drive, tá? Dos poderes, e esses vídeos, as nossas aulas também estarão no YouTube, tá? Eu vou baixar lá para ficarem gravadas, tá ok? Então, a gente finaliza por aqui. Nós falamos sobre o poder disciplinar, sobre o poder de polícia, e na próxima aula nós vamos voltar um pouquinho
para o Poder de Polícia para reiterar algumas considerações específicas e falar sobre as modalidades de licitação com a tomada de preços. Tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Bom revê-los. Tchau. Obrigada.